Olá pessoal aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Eu estou aqui com este canal trazendo consciência, mais conhecimento para quem tem interesse nesse mundo terapêutico, nesse mundo aí de aceitação, né? De tudo e de todos. Hoje eu venho falar um assunto bem, como posso dizer, é um assunto bem pesado, não seria pesado, é um assunto desafiador de se lidar, né? A gente fala muito, mas na prática não seria tão fácil assim, mas é possível, porque quando a gente toma consciência das coisas, né, do que acontecem com a gente consegue lidar com a situação com mais facilidade. Então, assim, quem não tá inscrito aí, se inscreva, gostar do assunto, curtam, compartilhe com as pessoas que vocês amam, né? E bora lá os meus inscritos, gente, bora lá me ajudar aí, tá? O que eu puder, cada dia eu tô trazendo aqui de conhecimento para vocês. Eu ainda tô meio rouca, peguei uma gripe aqui meio puxada, mas bora lá. Sobre aceitação, essa semana já tem uns 10 dias. Se vocês quiserem procurar lá no Instagram da Fernanda Souza, ela tem um outro perfil lá que ela posta muita consciência, né? E ela falou algo muito detalhado que eu achei muito interessante e eu resolvi vir gravar um vídeo também sobre esse tema, né, gente? Achei muito legal, até anotei algumas coisas que ela falou lá, porque como que na prática é desafiador a gente agir assim, né? Ela falou como a gente aceitar, né, o outro da forma que ele é, né? E tá tudo bem se o outro te fez algum mal, se o outro foi ruim com você aceitar isso, né? Ver o porquê que você se colocou nessa situação, ter essa consciência e aceitar e deixar isso ir embora, porque quando a gente guarda a mágoa, né, da pessoa, quem tá se morrendo aos poucos, vamos assim colocar, tomando um veneno para morrer, somos nós mesmos, né? Porque quando a gente fica com raiva de alguém, a pessoa tá lá vivendo a vida dela, de boa, tranquila, né? Aconteceu o que aconteceu e você tá aí sofrendo. É porque eu tô desse jeito, porque a fulana fez isso pra mim. É porque eu tô desse jeito, porque minha mãe fez isso pra mim. Porque eu sou assim, porque meu pai não contribuiu comigo. A gente tem que começar a se responsabilizar pelas coisas que acontecem com a gente. Porque, com certeza, alguma coisa a gente permitiu para que isso acontecesse. De alguma forma a gente se colocou naquela situação, né? É inconsciente, a maioria das vezes é inconsciente, a gente nem percebe. Quando a gente está presente com o nosso corpo, com a nossa vida, com passo a passo do que a gente faz, a gente começa a identificar quais os pontos a gente está errando assim. Que a gente acha que é errado, né? Porque assim, não existe certo ou errado. Existe o que é certo para você. Pode ser certo para mim eu fazer isso e para outra pessoa pode ser errado. Então, existem vários pontos de vista em relação a tal assunto. E tá tudo bem, cada um com a sua verdade, cada um, né, com a sua certeza. Você tem que pensar assim: isso é verdadeiro para mim? Faz a pergunta: verdade, isso é verdadeiro para mim? Se for verdade para você, você vai seguir a sua verdade, né? Independente do que o outro ache. Se o outro julgar, se o outro criticar, problema dele, né? Você tem que fazer o que é certo para você. Não ficar pensando na aprovação dos outros, que os outros vão falar, que os outros vão pensar, tá certo? Eu fiz até uma colinha aqui. Porque a gente, o que que acontece, né? A gente vai guardando, às vezes, muitas mágoas de situações que vão acontecendo e a gente vai carregando isso por toda a vida, né? Principalmente assim, quantas vezes a gente chega numa idade
e a gente tem mágoa ainda de coisas que aconteceram lá na nossa infância, ou lá na nossa adolescência, ou lá quando a gente teve um primeiro namorado. Aí a gente fica culpando, né, essas pessoas. Ah, porque minha vida não deu certo, porque fulano fez isso comigo, né? Eu não tinha essa consciência, eu culpava os outros. Até poucos dias atrás, tudo que dava errado na minha vida, eu ficava culpando os outros. Depois eu comecei a ter essa consciência e comecei a pensar, realmente, tudo que eu fiz de bom ou de ruim, que eu julgo ruim, eu fiz porque eu quis fazer. Ninguém me obrigou a nada. Ninguém me obrigou a sair de onde eu estava. Ninguém me obrigou a sair do emprego. Eu fiz tudo porque eu quis. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Porque assim, muitas vezes a gente fica indeciso. A gente não sabe, né? Se a gente vai, se não vai, a situação não tá legal. E a gente fica esperando o outro decidir. E a gente não decide. Porque foi um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e estava insustentável aquele emprego. Só que é o que me dava estabilidade financeira. E aí chegou um ponto que a minha vontade era pedir conta. Mas eu não queria desfazer, né? Porque como eu já tinha um bom tempo, eu não queria desfazer do que eu poderia receber dali. E aí eu não tinha conhecimento, nessa época eu não tinha esse conhecimento. Eu fui para minha casa e falei com Deus na minha cabeça. Eu pensei assim, eu falei, Deus, só o Senhor sabe o que é melhor para mim, né? Ali nesse trabalho. Se for para mim sair de lá, o Senhor vai me tirar. E se for para mim continuar, algo vai acontecer que vai melhorar. Gente, foi automático. No outro dia, eles me mandaram embora. Gente, eu senti um alívio. Eu fiquei um pouco triste pela forma que aconteceu, né? Pelas coisas, mas já estava sendo insustentável a situação. Mas assim, foi muito rápida a resposta e eu me senti aliviada, porque eu já não aguentava mais. Então, assim, muitas vezes a gente não quer tomar decisão, a gente coloca a decisão na mão dos outros. Então, vamos parar um pouco com isso, vamos tomar as atitudes, né, que nós devemos tomar, sem culpar os outros, né? O outro é o outro, da forma que ele é. Ele tá fazendo tal coisa, um exemplo, mas ele tem aquela consciência naquele momento, ele sabia lidar com aquela situação daquela forma. Então, a gente aceitando a pessoa do jeito que a pessoa é muito mais fácil a gente lidar, é muito mais fácil a gente resolver nossos problemas com leveza. Outra que eu já ouvi muito é aquela história quando a gente fica indeciso, quando a gente está em cima do muro. O que acontece quando a gente fica em cima do muro? Se a gente não vai, ou se a gente não sabe se vai, ou se fica, a gente não decide. Quando você está em cima do muro, o bem, vamos assim dizer, está lá, seus anjos te chamando, né? Desce daí, vem pro nosso lado e tal, e tudo bem. Do outro lado tá lá o diabinho, só que o diabinho não tá falando nada. Ele tá bem quietinho na dele lá, bem tranquilinho, bem de boa. E enquanto os outros estão lá, né, gritando pra você descer. Não, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E você fica indeciso. Aí você fica meio chateado, porque nem o diabo não te quer, como assim? Nem ele não me quer, não tá me chamando? E aí você vai lá e pergunta pra ele, uai, por que você não tá me chamando? Aí o diabo fala, em cima do muro é o melhor lugar que você poderia estar. É indecisão, quer dizer, você já está do meu lado. Quando você não decide, você já está do meu lado. Então, para que eu vou brigar por causa de você? Entende? Então, gente, vamos parar para pensar, vamos tomar as atitudes que a gente julga, né, para nós como certo e parar de pensar no que os outros vão pensar, né? A gente tem que pensar no que você não vai fazer mal por outro, né, de maldade. Não, eu estou fazendo porque eu quero fazer mal para ele. Não, você pode acontecer de você fazer um mal que o outro vai julgar que seja mal para ele, mas é um bem para você, né? Muitas vezes é se retirar de uma situação, sair do emprego, sair de algum lugar que já não lhe serve mais. É só isso. Tá certo, pessoal? Esse é o recado que eu vim deixar aqui
hoje para vocês, né? Não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Vou deixar os links dos e-books aí, se vocês quiserem, né? E bora lá, arruma os 1000 inscritos, gente. Me ajuda aí, não custa nada. Não custa nada, tá bom? Brigadão, fiquem todos com Deus.